Um advogado milionário sai do tribunal e encontra uma mendiga doente, caída na calçada, tremendo de febre. Mas quando ele descobre quem ela é e o motivo de estar ali, o mundo dele simplesmente desaba. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga nos comentários de onde você está nos assistindo. A chuva castigava os degraus do Fórum Central com uma intensidade que parecia querer lavar toda a cidade. Frederico Valença ajeitou a gravata italiana enquanto observava as gotas se chocarem contra o vidro blindado de seu escritório no último andar. Seus olhos, sempre calculistas, percorreram a maquete do imponente centro jurídico comercial que seria erguido em breve. O projeto faraônico era sua última cartada para reconquistar a opinião pública após as recentes denúncias éticas que mancharam sua reputação. Seu filho e sócio, Marcelo Valença, entrou na sala sem bater como de costume. Pai, os documentos para a audiência de amanhã estão prontos. Com a aprovação do conselho, poderemos começar a demolição do abrigo já na próxima semana. Frederico apenas assentiu, sem desviar o olhar da janela. Havia algo diferente no ar naquela tarde, uma inquietação que ele não conseguia nomear. O celular vibrou mais uma vez. Era Sofia, sua assessora de imprensa, insistindo para que ele se pronunciasse sobre as últimas acusações. Frederico ignorou a mensagem. Em 40 anos de carreira, havia aprendido que o silêncio, às vezes, era a melhor defesa. Suas mãos roçaram o projeto arquitetônico sobre a mesa. Um edifício de 30 andares, todo em vidro e aço, que se ergueria sobre o terreno onde hoje funcionava o abrigo Nossa Senhora das Graças. "O senhor não parece bem, pai", comentou Marcelo, estudando a expressão do patriarca. "É só cansaço", respondeu Frederico, mas sabia que era mais que isso. As últimas semanas haviam sido um turbilhão de manchetes negativas e cochichos nos corredores do tribunal. Sua reputação, construída meticulosamente ao longo de décadas, estava sendo questionada por todos os lados. A tarde se arrastou entre telefonemas e reuniões. Quando finalmente decidiu ir embora, já passava das 9 da noite. A chuva havia se intensificado, transformando as ruas do centro em pequenos rios. Ao descer as escadas do fórum, algo chamou sua atenção. Um vulto encolhido próximo à entrada. Era uma jovem, aparentemente desacordada, com roupas encharcadas e um envelope amarelado pressionado contra o peito. Seu primeiro impulso foi chamar a segurança, como sempre fazia diante de situações inconvenientes. Mas algo o deteve. Talvez fosse o rosto da menina, que mesmo na penumbra transmitia uma familiaridade inexplicável. Ou talvez fosse apenas o cansaço quebrando suas defesas tão bem construídas. Aproximou-se com cautela. "Moça, está me ouvindo?" Não houve resposta. A pele dela estava quente demais, apesar da chuva fria. Frederico tocou seu pulso. Estava fraco, mas presente. Pela primeira vez em anos, agiu por instinto, não por cálculo. Pediu que seu motorista a ajudasse a colocar a jovem no carro e ordenou que seguissem para o hospital mais próximo. Durante o trajeto, a menina murmurava palavras desconexas, apertando ainda mais o envelope contra si. Frederico notou que suas unhas estavam roxas e sua respiração difícil. No hospital, os médicos a levaram imediatamente para a emergência, diagnosticando pneumonia grave e uma condição cardíaca que exigiria exames mais detalhados. Frederico poderia ter ido embora naquele momento. Afinal, já havia feito mais do que costumava fazer por estranhos. Mas algo o prendia ali, uma curiosidade que nem ele mesmo compreendia. Quando a enfermeira trouxe os pertences da paciente, incluindo o envelope agora amassado e úmido, ele pediu permissão para examiná-lo, alegando procurar alguma identificação. Suas mãos tremeram ao abrir o envelope. Dentro havia uma fotografia antiga, amarelada pelo tempo, e uma carta. A foto o atingiu como um soco. Era ele mesmo, 20 anos mais jovem, ao lado de Helena, seu primeiro e único amor verdadeiro. A mesma Helena que sua família havia afastado dele quando descobriu o namoro, alegando diferenças sociais irreconciliáveis. A mesma Helena que desapareceu sem deixar rastros,
levando consigo segredos que só agora, décadas depois, começavam a emergir. Frederico sentou-se pesadamente na cadeira do corredor do hospital, sentindo o peso de cada palavra da carta que começava a ler. Sua visão embaçou e, pela primeira vez em muitos anos, não era por causa da idade. A chuva continuava a cair lá fora, mas agora parecia lavar não apenas a cidade, mas também as camadas de frieza que ele havia construído ao longo de uma vida inteira. Com mãos trêmulas, Frederico desdobrou a carta. A caligrafia elegante e envelhecida pertencia a Dona Amélia, mãe de Helena. As palavras pareciam saltar do papel, revelando uma verdade que ele jamais imaginara existir. Querido Frederico, se esta carta chegou às suas mãos, significa que minha bisneta conseguiu encontrá-lo. Sim, você tem uma neta. Helena estava grávida quando sua família a afastou de você. Ela criou nossa Laura sozinha, com a dignidade e o amor que sempre foram sua marca. Laura cresceu, tornando-se uma artista talentosa igual à mãe, e nos deu o presente mais precioso. Beatriz, a menina que agora precisa tanto de você. Beatriz nasceu com uma condição cardíaca rara, a mesma que tanto nos preocupou em sua mãe. Helena nunca quis que você soubesse sobre a gravidez, temendo que sua família causasse ainda mais dor. Ela partiu deste mundo muito jovem, deixando Laura aos meus cuidados. E agora Laura também não está mais entre nós, restando apenas eu para cuidar de Beatriz. Frederico, estou velha e doente. Beatriz precisa de tratamento especializado, mas sem documentos e sem recursos, todos os hospitais a rejeitam. Sei que você construiu uma vida diferente, que é um homem poderoso agora. Não peço nada além do que seu coração mandar, mas você precisa saber a verdade. Tenho uma neta, e ela carrega não apenas sua genética, mas também o espírito determinado de Helena. O advogado fechou os olhos, deixando que as memórias o invadissem. Helena, com seus vestidos floridos e seu sorriso luminoso, seus sonhos de ser artista, seu jeito doce de ver beleza em tudo. Como não percebera antes? A jovem desacordada tinha os mesmos traços delicados, o mesmo formato de rosto. Era como ver um fantasma do passado materializado no presente. A enfermeira se aproximou, interrompendo seus pensamentos. Senhor Valença, a paciente está estável, mas precisamos fazer mais exames. Ela apresenta uma cardiopatia congênita grave, que requer atenção imediata. Frederico assentiu, ainda atordoado. Faça todos os exames necessários. Eu me responsabilizo por todas as despesas. Enquanto aguardava, vasculhou o resto do envelope. Encontrou mais fotografias. Helena grávida, sorrindo com a mão sobre a barriga. Uma bebê recém-nascida nos braços da mãe. Uma menina pequena pintando com aquarelas igualzinha à mãe. Laura, sua filha, crescendo sem que ele soubesse de sua existência. E, finalmente, fotos de Beatriz em diferentes idades, sempre com um sorriso idêntico ao de Helena. Seu celular não parava de tocar. Marcelo estava histérico, lembrando-o da importância da audiência do dia seguinte. O centro jurídico, as denúncias, sua reputação, tudo parecia tão pequeno agora. Como pudera passar décadas construindo um império baseado em aparências, enquanto sua verdadeira família vivia à margem da sociedade? A madrugada avançou lentamente no hospital. Frederico permaneceu sentado naquela cadeira desconfortável, revivendo cada momento com Helena, imaginando como teria sido se tivesse lutado mais por seu amor, se tivesse desafiado sua família. As lágrimas, há tanto tempo contidas, finalmente encontraram seu caminho. Pela manhã, Beatriz teve uma breve melhora e recobrou a consciência. Seus olhos, ao encontrarem os do avô, demonstraram reconhecimento. Ela sabia quem ele era. Tentou falar, mas a máscara de oxigênio e a fraqueza a impediram. Apenas estendeu a mão trêmula em sua direção. Frederico segurou aquela mão frágil, sentindo um amor incondicional que jamais experimentara antes. Não era o amor calculado que dedicava aos negócios, nem o amor controlado que mantinha em suas relações familiares. Era algo primitivo, visceral, como se um pedaço de sua alma finalmente tivesse encontrado seu lugar.
A alguns quilômetros dali, o sol nascia sobre o terreno do abrigo Nossa Senhora das Graças, onde máquinas de demolição aguardavam o sinal verde para iniciar os trabalhos. Mas Frederico Valença já não era mais o mesmo homem que planejara aquela destruição. Em seu peito, algo muito maior que um império jurídico começava a se construir. A chance de redimir um passado de ausências e construir um futuro baseado em amor e verdade. O escritório Valença em Associados fervilhava naquela manhã. Marcelo andava de um lado para outro, alternando entre ligações frenéticas e olhares ansiosos para a porta. Seu pai, o poderoso Frederico Valença, não aparecera para a audiência mais importante do ano. As secretárias trocavam olhares nervosos, enquanto os sócios cochichavam pelos cantos. "Onde está seu pai, Marcelo?" A voz grave do presidente do conselho da cidade ecoou pela sala de reuniões. A audiência para a aprovação do centro jurídico não pode ser adiada. Há interesses demais em jogo. Marcelo engoliu em seco, sentindo o suor escorrer pela testa. "Ele deve estar a caminho, senhor. Teve um imprevisto." O imprevisto em questão ainda dormia no quarto 405 do Hospital Santa Clara. Frederico observava o sono inquieto de Beatriz, sua recém-descoberta neta, enquanto os médicos discutiam o complexo quadro clínico da jovem. A pneumonia era apenas a ponta do iceberg. Sua condição cardíaca exigia intervenção urgente. "Senhor Valença", a doutora Marina, cardiologista-chefe, aproximou-se com uma pasta de exames. "Os resultados não são animadores. Beatriz necessita de um procedimento específico. E há uma possibilidade de compatibilidade genética ser crucial para o sucesso do tratamento." Ela fez uma pausa, estudando a reação do advogado. "O senhor estaria disposto a fazer exames de compatibilidade?" Antes que pudesse responder, seu celular vibrou mais uma vez. Era Sofia, sua assessora. "Doutor Frederico, a imprensa está especulando sobre sua ausência. Há rumores de que o senhor fugiu das acusações éticas. Precisamos de um posicionamento urgente." Ele desligou o telefone, sentindo o peso de 40 anos de carreira pressionando seus ombros. No escritório, Marcelo tentava ganhar tempo. "Senhores do conselho, posso apresentar o projeto em nome de meu pai." Mas foi interrompido por burburinhos de desaprovação. "Não é assim que funciona, rapaz", respondeu o presidente. "Seu pai precisa estar presente para assumir os compromissos sociais que o projeto exige." Compromissos sociais. A frase ecoou na mente de Frederico enquanto ele observava Beatriz. Que compromissos realmente importavam? Os que ele assumira com investidores e políticos, ou os que negligenciara com sua própria família? O envelope com as fotos antigas pesava em seu bolso como chumbo. Uma enfermeira entrou no quarto trazendo mais medicamentos. "Ela perguntou por você quando acordou mais cedo", comentou gentilmente. "Disse que esperou muito por este momento." Frederico sentiu um nó na garganta. Quantos outros momentos ele perdera? Quantas primeiras palavras, primeiros passos, primeiros sorrisos de sua filha Laura ele não vira? No corredor do hospital encontrou uma pequena capela. Sentou-se no último banco, deixando que as memórias o invadissem. Helena, aos 18 anos, pintando um pôr do sol no parque. Helena rindo de suas tentativas desajeitadas de aprender a dançar. Helena chorando quando ele disse que precisavam se separar, que sua família jamais aceitaria aquele amor. Como fora, tolo como fora covarde. Seu telefone tocou novamente. Era um número desconhecido. "Alô?" A voz do outro lado era fraca, mas determinada. "Frederico, aqui é Amélia, avó de Laura, bisavó de Beatriz." Ele sentiu o coração acelerar. "Senhora Amélia, eu acabei de descobrir tudo. Por que não me procuraram antes?" Um suspiro cansado precedeu a resposta. "Tentamos, Frederico, muitas vezes, mas suas secretárias sempre diziam que você estava ocupado, e quando Laura adoeceu..." A voz dela falhou. "Ela tentou te encontrar. Deixou cartas, mensagens. Acho que alguém interceptou todas." A revelação o atingiu como um raio. Apenas uma pessoa tinha autorização para filtrar suas correspondências pessoais: Marcelo. Seu próprio filho poderia ter ocultado a existência. De sua irmã?
A ideia era perturbadora demais para ser processada naquele momento. Preciso ver a senhora, disse Frederico, tentando manter a voz firme. Há um diário. Laura deixou um diário para Beatriz. Está comigo. Acho que você deveria lê-lo, respondeu Amélia. Venha até minha casa, há muito que precisamos conversar. Ao desligar, notou várias mensagens não lidas. Uma delas era um link para um vídeo que começava a viralizar nas redes sociais. Com as mãos trêmulas, ele clicou. Na tela, uma jovem mulher de cabelos escuros e olhos brilhantes sorria para a câmera. Era Laura, sua filha, grávida de Beatriz, gravando um depoimento que ele jamais deveria ter esperado tanto para ver. De volta ao quarto 405, Beatriz havia acordado. Seus olhos, tão parecidos com os de Helena, fitavam o avô com uma mistura de esperança e mágoa. Você demorou. Ela sussurrou através da máscara de oxigênio. Frederico aproximou-se da cama, sentindo cada passo como se carregasse o peso do mundo. Eu sei, minha querida. Eu sei. A casa de Dona Amélia ficava num bairro antigo da cidade, com ruas arborizadas e casas que contavam histórias através de suas paredes descascadas. Frederico estacionou seu Mercedes na calçada irregular, sentindo-se deslocado naquele cenário tão distante de seu mundo de vidro e aço. A senhora que abriu a porta tinha os cabelos brancos como neve e olhos que carregavam o peso de muitos segredos guardados. Entre, Frederico, disse ela, sua voz surpreendentemente forte para alguém tão frágil. O café está pronto e o passado nos espera. A sala estava repleta de quadros, obras de Helena e Laura, supôs ele, paisagens, retratos, momentos congelados em tinta e emoção. Em um canto, um cavalete pequeno sustentava uma tela inacabada, o último trabalho de Beatriz antes de sua condição se agravar. Ela pinta como a mãe e a avó, comentou Amélia seguindo seu olhar. É como se o talento fluísse através das gerações, junto com a doença do coração. Ela se dirigiu a uma antiga escrivaninha e retirou um caderno encadernado em couro verde. Este é o diário de Laura. Ela começou a escrevê-lo quando descobriu que estava grávida de Beatriz. Frederico recebeu o diário com reverência. Ao abri-lo, um pedaço de papel dobrado caiu em seu colo. Era um exame médico antigo. Laura descobriu a gravidez no mesmo dia em que soube que sua condição cardíaca estava piorando, explicou Amélia. Os médicos sugeriram que que interrompesse a gestação. Mas ela era teimosa como Helena. Disse que sua filha merecia uma chance de viver. As páginas do diário revelavam uma jovem mulher determinada a deixar um legado de amor para sua filha. Laura escrevia sobre seus medos, suas esperanças e principalmente sobre o pai que nunca conheceu. Querida Beatriz, dizia uma entrada, seu avô tem os olhos mais gentis que já vi, mesmo que ele tente esconder essa gentileza atrás de ternos caros e palavras duras. Sei disso porque guardo a foto dele com sua avó Helena, e naquela foto ele sorri com os olhos. Um ruído na porta interrompeu a leitura. Era Sofia, sua assessora, que aparentemente o havia seguido. Dr. Frederico, perdoe a intromissão, mas a situação está crítica. O vídeo de sua filha está se espalhando como fogo. A imprensa quer respostas, os investidores estão nervosos e seu filho... Marcelo está dando uma coletiva neste momento. Frederico ligou a televisão antiga da sala, sintonizando no canal de notícias. Lá estava Marcelo, seu rosto uma máscara de preocupação estudada. Meu pai está passando por um momento delicado. Infelizmente, pessoas inescrupulosas estão tentando se aproveitar de sua bondade, inventando histórias sobre supostos parentes para extorquir dinheiro de nossa família. A raiva subiu pela garganta de Frederico como bile. Mas antes que pudesse reagir, seu telefone tocou. Era o hospital. Senhor Valença, Beatriz está apresentando sintomas preocupantes. Precisamos de autorização para alguns procedimentos. Urgentes. Amélia tocou seu braço suavemente. Vá, disse ela. Sua neta precisa de você agora. O passado pode esperar mais algumas horas. Antes que ele saísse, ela ainda acrescentou. Frederico, há algo que você precisa saber sobre Laura. Algo que descobrimos recentemente,
nos arquivos do hospital onde ela foi internada. O que é? Ele perguntou já na porta. Os registros são confusos, mas há indícios de que ela foi transferida para uma instituição em outro estado após o parto. O mais estranho é que o prontuário indica que ela sobreviveu por algum tempo depois disso. Frederico, existe a possibilidade de que... Ele não ficou para ouvir o resto. Seu coração batia descompassado enquanto dirigia de volta ao hospital. Laura poderia estar viva. Seria possível que, além de sua neta, ele também pudesse encontrar sua filha? E por que os registros médicos apresentavam informações tão contraditórias? No saguão do hospital, uma multidão de repórteres o aguardava. Câmeras dispararam, microfones foram empurrados em sua direção. Dr. Valença, o senhor confirma que tem uma filha desconhecida? É verdade que sua neta está internada em estado grave? Como o senhor responde às acusações de seu filho sobre tentativa de extorsão? Pela primeira vez em sua carreira, Frederico Valença não tinha uma resposta preparada. Não havia estratégia jurídica que pudesse protegê-lo agora. Apenas a verdade, crua, dolorosa e libertadora, poderia abrir caminho através daquela tempestade que ele mesmo, com suas escolhas passadas, havia ajudado a criar. Frederico atravessou o corredor do hospital como uma tempestade silenciosa, ignorando os flashes das câmeras e as perguntas dos repórteres. Ao chegar ao quarto de Beatriz, encontrou Marcelo já lá dentro, inclinado sobre a neta que ele publicamente negava. O sangue de Frederico ferveu ao ver seu filho ali, depois da coletiva de imprensa difamatória. "O que você está fazendo aqui?" A voz de Frederico cortou o ar como uma navalha. Marcelo se virou lentamente, seu rosto uma máscara de falsa preocupação. "Pai, eu vim tentar resolver essa situação. Essa menina e essa história toda estão destruindo tudo que construímos." Beatriz, mesmo fraca, mantinha os olhos fixos em Marcelo. Uma mistura de medo e desafio em seu olhar. O monitor cardíaco ao lado da cama registrava batimentos acelerados. "Saia", ordenou Frederico, sua voz tremendo de raiva contida. "Saia antes que eu esqueça que você é meu filho." "Seu filho?" Marcelo riu sem humor. "É engraçado como de repente a família se tornou tão importante para você, pai. Onde estava esse seu lado paternal quando eu precisei? Sempre foram os negócios em primeiro lugar, não é mesmo? E agora você quer jogar tudo fora por causa de uma história mal contada?" Uma enfermeira entrou apressadamente no quarto, alertada pelos sinais vitais alterados de Beatriz. "Senhores, por favor, precisam se retirar. A paciente não pode passar." Por esse tipo de estresse. Mas antes que saíssem, Beatriz reuniu forças para falar, sua voz fraca, mas determinada. "Você sabia? Você sempre soube sobre nós." Marcelo congelou por um instante, e aquela hesitação foi toda a confirmação que Frederico precisava. "O que ela quer dizer com isso, Marcelo?" A pergunta saiu como um rosnado baixo. Seu filho ajeitou a gravata, recuperando a compostura. "Não seja ridículo, pai. Ela está delirando." Mas Beatriz continuou, cada palavra custando um esforço visível. "As cartas, eu vi você no escritório da vovó Laura. Há 3 anos... Sua voz falhou, e a enfermeira imediatamente colocou a máscara de oxigênio em seu rosto. "Chega! Todos para fora! Agora!" ordenou a profissional. No corredor, pai e filho se encararam como 2 gladiadores antes de uma batalha mortal. "Quantas vezes, Marcelo? Quantas vezes você interceptou tentativas de contato? Quantas cartas você escondeu? Quantos pedidos de ajuda você ignorou? Eu fiz o que precisava ser feito para proteger o império que você construiu." Marcelo explodiu. "Você acha que foi fácil crescer com a sombra do grande Frederico Valença sobre mim? Sempre tentando provar meu valor, sempre tentando mostrar que era digno de seu legado? E então essas pessoas aparecem ameaçando tudo." "Que pessoas, Marcelo? Sua irmã? Sua sobrinha? É disso que você tem tanto medo?" Frederico se aproximou do filho, sua voz agora perigosamente calma. "Diga-me uma coisa. Quando Laura tentou me encontrar quando ela estava doente, você também protegeu nosso império?" O silêncio de Marcelo foi ensurdecedor. Naquele momento, doutora Marina apareceu com uma pasta de exames
interrompendo o confronto. Dr. Valença, precisamos conversar sobre os resultados dos exames de compatibilidade. Ela olhou de pai para filho, sentindo a tensão no ar. Em particular, se possível. Frederico seguiu a médica até sua sala, deixando Marcelo sozinho com seus demônios no corredor. A doutora Marina fechou a porta e abriu a pasta sobre a mesa. Os resultados são surpreendentes, Dr. Valença. A compatibilidade genética entre o senhor e Beatriz é inquestionável, mas encontramos algo mais nos exames. Ela hesitou, reorganizando os papéis nervosamente. O tipo sanguíneo e outros marcadores genéticos de Beatriz apresentam uma particularidade interessante. Existe um padrão que só seria possível se... Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras. Se a mãe dela, Laura, tivesse uma condição genética específica, uma condição que, segundo estes exames, ainda existe. Dr. Valença, isso significa que existe uma grande possibilidade de que sua filha esteja viva. O mundo pareceu girar ao redor de Frederico. Ele se apoiou na mesa para não cair. Laura viva? Depois de todo esse tempo? Como isso é possível? Não posso ter certeza absoluta, mas os marcadores não mentem. E há mais. Encontramos registros de um tratamento experimental realizado em um hospital no estado vizinho, há cerca de 15 anos. O nome da paciente foi mantido em sigilo, mas as características clínicas correspondem às de sua filha. Antes que Frederico pudesse processar completamente aquela informação, seu telefone vibrou. Era uma mensagem de Sofia. Dr. Frederico, precisa ver isso imediatamente. Alguém vazou documentos antigos do escritório. São registros de transferências bancárias para um hospital em outro estado. Todas assinadas por Marcelo. A noite caía sobre a cidade, quando Frederico finalmente se permitiu abrir o diário de Laura. Sentado na poltrona do quarto de hospital, enquanto Beatriz dormia, ele começou a ler as palavras de sua filha, cada página revelando um pouco, mais do quebra-cabeça que era sua vida. Querida Beatriz, hoje descobri que estou grávida de você. Os médicos dizem que é arriscado, que meu coração pode não aguentar, mas quando ouvi seu coraçãozinho batendo pela primeira vez, soube que faria qualquer coisa para te trazer ao mundo. Você é minha obra-prima, meu maior ato de amor. Pinto seu retrato todos os dias, imaginando como você será. Terá os olhos do vovô Frederico, o sorriso da vovó Helena. A vovó Amélia diz que você será uma artista, como todas nós. 3 gerações de mulheres pintando seus sonhos nas telas da vida. Hoje tentei novamente encontrar seu avô. Fui até o escritório dele, mas o tio Marcelo estava lá. Ele me viu, Beatriz. Tenho certeza que me reconheceu. Levo a cara da mamãe Helena comigo, afinal. Mas ele fingiu que eu era apenas mais uma cliente e mandou que eu agendasse uma consulta. Quando tentei insistir, ele ameaçou chamar a segurança. Não desisti. Deixei cartas, fotos, tentei todos os meios possíveis. Seu avô é um homem importante agora, todos dizem. Construiu um império com suas próprias mãos. Às vezes, quando passo em frente ao escritório dele, imagino como seria se ele soubesse sobre nós. Será que se orgulharia de minhas pinturas? Será que sorriria ao te ver brincar? Frederico fechou os olhos, as lágrimas escorrendo livremente. Cada palavra era uma adaga em seu coração. Continuou lendo. Minha pressão está muito alta hoje e o médico está preocupado. Mas você está forte, minha pequena guerreira. Sinto seus chutes, sua vontade de viver. Pintei um quadro inteiro hoje. Você e eu de mãos dadas, caminhando por um campo de girassóis. Vovó Amélia diz que estou ficando fraca demais para pintar. Mas como posso parar? A arte é nossa linguagem, nosso legado. Descobri algo estranho hoje. Tio Marcelo tem feito visitas regulares ao hospital. Os enfermeiros comentaram que ele pergunta sobre minha condição, sobre o bebê. Por que ele se importaria se nunca quis que seu pai soubesse sobre nós? Há algo errado nisso tudo, mas estou cansada demais para investigar. As páginas seguintes estavam manchadas. Algumas palavras borradas por lágrimas antigas. A caligrafia ficava mais tremida conforme avançava. Querida filha, não sei quanto tempo me resta.
Os médicos falam em transferência para um hospital especializado, em tratamento experimental. Tio Marcelo apareceu hoje com papéis para eu assinar. Disse que vai garantir que você seja bem cuidada, que terá tudo o que precisar. Mas por que agora? Por que este súbito interesse? Vovó Amélia não confia nele. Diz que há algo sinistro em seu olhar. Mas que escolha eu tenho? Meu coração está cada vez mais fraco e você precisa de uma chance de viver. Assinei os documentos. Amanhã serei transferida para um hospital, em outro estado. Se algo acontecer comigo, quero que você saiba. Cada pincelada, cada cor, cada sonho que pintei foi pensando em você. E seu avô? Ah, seu avô. Guardo no coração a certeza de que um dia vocês se encontrarão. Quando isso acontecer, mostre a ele nossas pinturas. A arte tem o poder de curar todas as feridas, de reconstruir todas as pontes. Beatriz, minha obra-prima, perdoe-me se não puder estar ao seu lado para ver você crescer, mas saiba que em cada pôr do sol, em cada flor que desabrocha, em cada tela em branco esperando para ser preenchida, estará um pouco do meu amor por você. O diário terminava abruptamente ali. Frederico olhou para Beatriz adormecida, vendo, agora claramente, os traços de Laura, de Helena, de gerações de mulheres fortes que ele havia falhado em proteger. Mas uma dúvida cruel o corroía. Se Laura havia sido transferida para tratamento, se havia uma chance dela estar viva, por que Marcelo manteria esse segredo? O que seu filho tinha a ganhar com todo esse teatro macabro? A resposta, ele suspeitava, estava nos documentos que Sofia havia mencionado. Transferências bancárias regulares, todas assinadas por Marcelo, todas para um hospital em outro estado. O mesmo hospital para onde Laura havia sido levada. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, formando uma imagem que ele temia encarar. O amanhecer encontrou Frederico em sua sala no escritório, cercado por documentos antigos. Sofia havia conseguido acesso aos registros bancários através de um contato no departamento financeiro. As transferências para o hospital em outro estado eram regulares, sempre no mesmo valor, sempre autorizadas por Marcelo. Doutor Frederico. Sofia entrou na sala carregando mais pastas. Encontrei algo interessante. As transferências começaram exatamente no mesmo mês em que sua filha foi supostamente internada, e continuam até hoje. Ela hesitou antes de continuar. Mas descobri que Marcelo faz visitas mensais a este hospital, sempre no dia 15 de cada mês. Frederico sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Seu filho, que publicamente negava a existência de Laura e Beatriz, mantinha algum tipo de conexão secreta com aquela instituição. Sofia, preciso que você descubra tudo sobre esse hospital. Cada detalhe, cada informação, por menor que seja. Já comecei a investigar, doutor. É uma instituição privada, especializada em tratamentos cardíacos experimentais. Muito exclusiva, muito discreta. E... ela mordeu o lábio, nervosa. O hospital pertence a um grupo de investidores. O principal deles é uma empresa offshore, registrada nas Ilhas Cayman. E adivinha quem é o beneficiário final? Marcelo, Frederico completou, sua voz um sussurro rouco. As implicações daquela descoberta eram devastadoras. Seu próprio filho havia orquestrado toda aquela situação. Mas por quê? Qual seria seu objetivo final? Seu telefone tocou. Era Dona Amélia. Frederico, aconteceu algo terrível. Alguém invadiu minha casa durante a noite. Levaram todas as fotos, todos os documentos sobre Laura. E o pior, sua voz falhou. O último quadro de Beatriz, aquele inacabado, foi destruído. A raiva borbulhou dentro dele. Isso já havia passado dos limites do aceitável. Senhora Amélia, vou mandar um carro buscá-la agora mesmo. A senhora não... está mais segura aí. Enquanto dava as instruções necessárias para sua equipe de segurança, outra ligação entrou. Era a doutora Marina. Doutor Valença, precisamos conversar urgentemente. Houve uma tentativa de adulteração nos exames de compatibilidade de Beatriz. Alguém tentou modificar os resultados no sistema do hospital. A médica parecia genuinamente preocupada. Por sorte, mantemos backups físicos de todos os exames. Importantes. Mas isso é muito grave.
Frederico desligou o telefone e afundou em sua cadeira. Cada nova descoberta apenas aumentava a sensação de que estava mergulhando em um poço sem fundo de mentiras e manipulações. Foi quando notou um envelope marrom sobre sua mesa. Não estava ali minutos. Antes, dentro do envelope havia apenas uma folha de papel, uma autorização de transferência hospitalar datada de 15 anos atrás. A assinatura de Laura no documento estava visivelmente diferente das que ele vira em seu diário. Era uma falsificação. Dr. Frederico? Sofia voltou à sala, seu rosto pálido. Acabo de receber uma informação. O hospital para onde Laura foi transferida, existe uma ala inteira dedicada a pacientes em estado vegetativo. Pacientes que são mantidos vivos artificialmente, alguns por anos, décadas até. O horror da realização o atingiu como um soco. Se Laura estava viva, mas mantida em estado vegetativo todos esses anos, se Marcelo estava pagando por isso, se ele tinha algum interesse em manter essa situação, um grito agudo cortou seus pensamentos. Vinha do corredor. Frederico correu para fora da sala e encontrou sua secretária em estado de choque, apontando para a televisão da recepção. Na tela, uma repórter falava em frente ao Hospital Santa Clara. Notícia urgente. Beatriz Valença, a suposta neta do famoso advogado Frederico Valença, desapareceu de seu quarto durante a madrugada. Fontes internas informam que câmeras de segurança registraram uma pessoa usando jaleco médico, retirando a paciente em uma cadeira de rodas. A polícia já foi acionada e Frederico não ouviu o resto. Seu mundo inteiro havia acabado de desmoronar. Primeiro Laura, agora Beatriz. A história estava se repetindo, mas desta vez ele não permitiria que seu filho, ou quem quer que fosse, destruísse o que restava de sua família. No bolso de seu paletó, o celular vibrou. Uma mensagem de texto de um número desconhecido. Se quer ver sua neta novamente, venha sozinho ao antigo abrigo. Você tem 1 hora. E não se preocupe. Ela está a caminho do mesmo lugar onde sua mãe passou os últimos 15 anos. O abrigo. Nossa Senhora das Graças, que deveria ter sido demolido dias atrás, permanecia de pé como uma sentinela silenciosa de segredos há muito enterrados. Frederico atravessou o portão enferrujado, seu coração batendo no mesmo ritmo que seus passos, ecoando pelo pátio vazio. As paredes descascadas ainda exibiam manchas de tinta colorida, resquícios das aulas de arte que Helena costumava dar, ali muito antes de sua história de amor ser brutalmente interrompida. Em algum lugar daquele prédio abandonado, alguém o aguardava com respostas, e com sua neta. Sabia que você viria, pai. A voz de Marcelo emergiu das sombras do antigo salão principal. Ele estava sentado em uma cadeira de rodas antiga, semelhante àquela usada para levar Beatriz, sempre tão previsível em sua imprevisibilidade. Onde está ela? Frederico avançou, mas Marcelo ergueu uma mão em sinal de advertência. Calma, pai. Ela está segura, a caminho de sua nova casa, o mesmo lugar onde a mãe dela tem estado todos esses anos. Confortável, bem cuidada, embora um pouco ausente. Por que, Marcelo? Por que fazer tudo isso? A voz de Frederico tremeu de raiva contida. Seu filho sorriu, um sorriso frio que não alcançava seus olhos. Sabe qual é a diferença entre nós, pai? Você construiu um império fingindo se importar com as pessoas. Eu construí o meu sabendo exatamente como usá-las. Ele se levantou da cadeira, caminhando em direção a uma antiga lousa. Quando Laura apareceu naquele dia, grávida e doente, viu uma oportunidade. O hospital estava à beira da falência. Precisava de investimento, de pacientes de longo prazo. Você a manteve em coma induzido todos esses anos? Frederico mal conseguia processar o horror daquela revelação. Estado vegetativo persistente é o termo técnico. Marcelo corrigiu, como se estivesse dando uma aula. Os médicos diziam que ela poderia acordar a qualquer momento, que era só questão de tempo. Mas tempo era exatamente o que eu precisava. Cada mês que ela passava ali, mais o hospital crescia, mais meu investimento se valorizava. E Beatriz, ela é apenas uma menina inocente. Uma menina que ameaçava expor tudo.
Marcelo explodiu. Ela começou a fazer perguntas, a investigar. Encontrou documentos antigos na casa daquela velha intrometida. E então... Ele riu sem humor. E então você a encontrou. O grande Frederico. Valença, sempre tentando consertar seus erros tarde demais. Um barulho vindo do corredor interrompeu a conversa. Passos. Múltiplos passos. Você não veio sozinho? Marcelo sacou uma arma, apontando-a para o pai. Eu disse para vir sozinho. Mas não era a polícia que entrou no salão. Era a dona Amélia, apoiada em uma bengala, acompanhada por uma mulher em uma cadeira de rodas. Uma mulher com os mesmos olhos de Helena, os mesmos traços de Beatriz. Laura, Frederico sentiu suas pernas fraquejarem. Sua filha estava ali, viva, consciente, olhando para ele com uma mistura de amor e tristeza que partiu seu coração em 1000 pedaços. Impossível. Marcelo recuou, a arma tremendo em sua mão. Você deveria estar... Você não poderia. Acordei há 3 meses, Marcelo. A voz de Laura era suave, mas firme. Os médicos queriam notificar você imediatamente, mas eu os convenci a esperar. Precisava entender por que meu próprio tio tinha me mantido prisioneira por 15 anos. Precisava proteger minha filha. E quanto a Beatriz? Frederico perguntou, seu coração apertado de preocupação. Está a salvo. Laura sorriu. Sofia e a doutora Marina a levaram para um local seguro assim que descobrimos o plano de Marcelo. Aquela mensagem de texto foi ideia minha. Precisávamos que você ouvisse a verdade da boca dele. Marcelo olhou ao redor como um animal encurralado. A arma em sua mão parecia cada vez mais pesada. Vocês não entendem. Eu fiz tudo isso. Pela família, pelo nome Valença. Não, filho. Frederico deu um passo à frente. Você fez isso por poder, por controle. Mas família é algo que você nunca entendeu realmente. Naquele momento, sirenes começaram a soar ao longe. Marcelo, finalmente percebendo que estava encurralado, deixou a arma cair. Seu império de mentiras estava desmoronando, e não havia mais nada que pudesse fazer para impedir isso. Laura estendeu a mão para seu pai. Temos muito tempo perdido para recuperar. Frederico segurou aquela mão, sentindo anos de culpa e arrependimento se dissolverem em lágrimas silenciosas. No horizonte, o sol começava a se pôr, pintando o céu com as mesmas cores que Helena tanto amava retratar. O Hospital Santa Clara estava em polvorosa naquela manhã. Beatriz havia retornado ao seu quarto, agora sob proteção policial, e sua condição permanecia estável. Laura passava cada momento possível ao lado da filha, compensando 15 anos de ausência forçada, com gestos de carinho e palavras doces. Frederico observava a cena pela janela do quarto, seu coração transbordando de emoções contraditórias. A felicidade do reencontro mesclava-se com a culpa por todos os anos perdidos. Sua filha, tão parecida com Helena, tinha agora fios prateados nos cabelos escuros, marcas do tempo que ele não pôde testemunhar. Pai, a voz de Laura o trouxe de volta ao presente. Beatriz quer mostrar algo para você. A jovem, ainda fraca, mas com um brilho renovado nos olhos, segurava um bloco de desenhos. Com mãos trêmulas, começou a virar as páginas, revelando uma série de retratos, todos de Frederico. Eu os desenhei baseada nas histórias da vovó Helena e nas fotos antigas, explicou Beatriz, sua voz suave. Este é você sorrindo no parque. Este é você dançando com a vovó e este... Ela hesitou, virando a última página. Este eu fiz hoje. É como eu vejo você agora. O retrato mostrava Frederico exatamente como ele estava naquele momento. Não o poderoso advogado, não o empresário implacável, mas simplesmente um avô, com olhos gentis e um sorriso hesitante. As lágrimas escaparam antes que ele pudesse contê-las. Você tem o mesmo talento de sua mãe e sua avó, ele conseguiu dizer, sentando-se na beira da cama. Laura se aproximou, colocando uma mão em seu ombro. E a mesma teimosia, ela acrescentou com um sorriso. Nenhuma de nós jamais desistiu de você, pai. Do lado de fora do quarto, Dona Amélia conversava com a doutora Marina sobre o tratamento de Beatriz. A cirurgia não pode mais ser adiada, explicava a médica.
Mas agora que confirmamos a compatibilidade genética tanto do avô quanto da mãe, nossas chances de sucesso aumentaram consideravelmente. Frederico se juntou a elas, no corredor, deixando mãe e filha terem um momento a sós. "Como está Marcelo?" perguntou a dona Amélia, sua voz carregada de pesar. A senhora suspirou profundamente antes de responder. "Em custódia. O delegado disse que ele está cooperando, revelando todos os detalhes do esquema do hospital." "Nunca." "Imaginei." Frederico se apoiou na parede, sentindo o peso de cada decisão que o trouxera até ali. "Todos esses anos, eu pensei que estava construindo um legado para ele. Na verdade, estava apenas alimentando uma obsessão doentia por poder." "Não se culpe tanto." Dona Amélia tocou seu braço gentilmente. "Marcelo fez suas próprias escolhas. Agora é hora de fazer as suas." Ela apontou para a janela do quarto, onde Laura ajudava Beatriz a iniciar um novo desenho. "Aquelas duas precisam de você, e você precisa delas." Sofia apareceu no corredor, carregando uma pasta de documentos. "Sou Sr. Frederico. O Conselho da cidade está reunido em sessão extraordinária. Eles querem uma decisão sobre o projeto do centro jurídico até o final do dia." Ela hesitou antes de continuar. "A imprensa está especulando sobre o futuro do escritório após tudo o que aconteceu." Frederico olhou novamente para o quarto de Beatriz. Sua neta havia adormecido, o bloco de desenhos ainda em seu colo, enquanto Laura acariciava seus cabelos com tanto amor que doía observar. A decisão que precisava tomar nunca esteve tão clara. "Sofia, prepare uma coletiva de imprensa." Ele instruiu, sua voz firme. "Vou anunciar algumas mudanças no projeto." Pegando um dos desenhos de Beatriz, aquele que mostrava ele e Helena no parque, continuou. "O centro jurídico será construído, mas não como estava planejado. O abrigo não será demolido, será incorporado ao projeto." "Como assim, Sofia?" perguntou, já fazendo anotações. "O novo Centro Helena Valença de Artes e Justiça Social," ele anunciou, um sorriso genuíno iluminando seu rosto. "Um espaço que combinará assistência jurídica gratuita com oficinas de arte para crianças carentes. O andar térreo manterá o abrigo expandido e modernizado. Os andares superiores abrigarão escritórios de advocacia pro bono e galerias de arte." Dona Amélia sorriu, lágrimas brilhando em seus olhos. "Helena teria adorado isso," ela sussurrou. "E Laura? Bem, acho que ela finalmente terá seu próprio espaço para ensinar arte, como sempre sonhou." Naquele momento, um pequeno alvoroço chamou a atenção de todos. Beatriz havia acordado e, ao ouvir os planos do avô, tentava se sentar na cama, seus olhos brilhando de excitação. "Vô," ela chamou, sua voz ainda fraca, mas cheia de esperança. "Posso ajudar a desenhar o projeto?" A notícia da transformação do projeto do centro jurídico espalhou-se rapidamente pela cidade. A coletiva de imprensa de Frederico com Laura e Beatriz ao seu lado comoveu até os críticos mais ferrenhos. Ver o poderoso advogado admitindo seus erros passados e anunciando uma mudança tão significativa em sua visão de mundo gerou uma onda de apoio público inesperada. Na manhã seguinte, o quarto de Beatriz parecia uma floricultura. Mensagens de solidariedade e flores chegavam a cada hora. Muitas delas de famílias que haviam sido acolhidas pelo abrigo ao longo dos anos. Laura organizava os arranjos enquanto lia as mensagens para a filha, que havia começado a esboçar ideias para o novo centro em seu bloco de desenhos. "Olha só essa, filha." Laura sorriu segurando um cartão artesanal. "É da turma de arte do abrigo. Eles fizeram um desenho coletivo do novo centro, como imaginam que será." Beatriz pegou o cartão com cuidado, seus olhos brilhando ao ver o trabalho das crianças. "Mãe," ela chamou suavemente, "quando eu melhorar, posso dar aulas de arte com você? Como a vovó Helena fazia." Laura beijou a testa da filha, engolindo o nó na garganta. "Claro que pode, meu amor. Vamos criar juntas, como sempre deveria ter sido." Frederico entrou no quarto naquele momento, acompanhado pela doutora Marina. A médica trazia novos exames e um sorriso encorajador. Os resultados
São promissores, ela anunciou. Beatriz está respondendo bem ao tratamento preliminar. Podemos marcar a cirurgia para a próxima semana. Mas antes disso, Frederico interveio, tenho uma surpresa para vocês duas. Ele fez um sinal e Sofia entrou empurrando uma cadeira de rodas. Nela estava Dona Amélia, carregando uma caixa antiga de madeira. Encontramos isso no antigo quarto de Helena, a senhora explicou, colocando a caixa sobre a cama de Beatriz. Dentro havia dezenas de cartas, todas escritas por Helena, todas endereçadas a Frederico, nenhuma jamais enviada. E junto com elas, um caderno de desenhos. Laura ofegou ao reconhecê-lo. Era o diário visual de sua mãe, onde ela documentava em traços e cores cada momento importante de sua vida. Sua avó começou este diário quando descobriu que estava grávida de você, Dona Amélia explicou para Laura. Ela continuou desenhando até não poder mais. Achei que vocês gostariam de ver como ela enxergava o mundo. As 3 gerações de mulheres, Beatriz na cama, Laura na cadeira ao lado e Dona Amélia em sua cadeira de rodas, debruçaram-se sobre o caderno, enquanto Frederico observava da janela, seu coração transbordando de emoção. As páginas revelavam uma Helena que ele conhecera tão bem, alegre, apaixonada pela vida e pela arte, eternamente esperançosa. Olha, vovô, Beatriz chamou, apontando para um desenho específico. Era um retrato dele jovem, rindo abertamente, com uma anotação na margem. Assim ele fica mais bonito, quando esquece de ser quem esperam que ele seja e é simplesmente ele mesmo. Frederico se aproximou da cama, sentando-se na beirada. Pegou uma das cartas não enviadas e começou a ler em voz alta. Meu amor, hoje nossa filha deu seus primeiros passos. Ela tem sua determinação e minha teimosia. Caiu 7 vezes, levantou. 8. Queria tanto que você pudesse ver. Sua voz falhou e Laura segurou sua mão. Pai, ela sempre soube que um dia nos encontraríamos. Está aqui, olha. Ela virou algumas páginas do diário até encontrar um desenho do que parecia ser o pátio do abrigo, mas transformado em um espaço cheio de vida e arte. Na legenda, Helena havia escrito: um dia, todos os caminhos que separei vão se encontrar aqui. E ela estava certa, Beatriz comentou, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Vó Helena sabia que um dia seríamos uma família de verdade. Ela pegou seu próprio bloco de desenhos e começou a traçar algo novo, um esboço do futuro, Centro Helena Valença, mas com um detalhe especial. No jardim da entrada, uma escultura de 3 mulheres pintando juntas, seus traços claramente inspirados em Helena, Laura e ela mesma. Sofia, que observava a cena da porta, pigarreou suavemente. Dr. Frederico, o arquiteto está aguardando para discutir as modificações do projeto. Ele assentiu, mas antes de sair beijou a testa de sua neta e abraçou sua filha demoradamente. Sabe, ele disse parando na porta, Helena sempre dizia que arte é a linguagem do coração. Acho que finalmente entendi o que ela queria dizer. Olhou para sua família reunida. Não a família que planejara ter, mas a família que o destino, em sua sabedoria infinita, lhe devolvera. Vou deixar vocês continuarem redesenhando nosso futuro. Afinal, são as artistas da família. A semana que antecedeu a cirurgia de Beatriz transformou o Hospital Santa Clara em um peculiar ateliê de arte. O quarto 405 tornou-se um espaço onde cores e esperança se misturavam em proporções iguais. As paredes, antes brancas e impessoais, agora exibiam dezenas de desenhos, alguns de Beatriz, outros das crianças do abrigo que vinham visitá-la diariamente. Laura passava as manhãs ajudando a filha a finalizar os esboços para o novo centro. Juntas, elas criavam um espaço que ia muito além de simples paredes e janelas. Projetavam um lugar onde arte e justiça poderiam caminhar de mãos dadas. Cada detalhe era pensado com carinho. Salas de aula com luz natural abundante, espaços de convivência que lembravam galerias de arte, um jardim sensorial onde as crianças do abrigo poderiam brincar e se inspirar. Mãe, chamou Beatriz numa tarde enquanto finalizava mais um desenho. Você acha que a vovó Helena aprovaria nossas ideias? Laura sorriu, ajustando o travesseiro da filha.
Tenho certeza que sim, querida. Na verdade, ela pegou o diário visual de Helena abrindo em uma página específica. Olha só o que encontrei. O desenho mostrava uma versão muito similar ao que elas estavam planejando. Um espaço integrado, acolhedor, onde diferentes mundos poderiam se encontrar. Na margem da página, Helena havia escrito: "Sonho com um lugar onde a arte não seja privilégio, mas direito. Onde as portas estejam sempre abertas para quem precisa de abrigo, seja para o corpo ou para a alma." Frederico, que entrara silenciosamente no quarto, aproximou-se da cama. "Sua avó sempre enxergou além do óbvio", ele comentou, sua voz carregada de emoção. Enquanto todos viam paredes, ela via pontes. Sentou-se na poltrona ao lado da cama, carregando uma pasta antiga. "Encontrei algo que vocês precisam ver." Dentro da pasta, havia um projeto arquitetônico amarelado pelo tempo, assinado por Helena. "Ela fez isso no último ano da Faculdade de Artes", explicou Frederico. "Era seu projeto de conclusão de curso, um centro cultural integrado a um abrigo. Na época, eu não entendi a grandeza de sua visão. Agora..." Ele olhou para os desenhos de Beatriz espalhados pela cama. "Agora vejo que ela estava décadas à frente de seu tempo." "Vô", Beatriz chamou suavemente, "podemos usar o projeto da vovó como base para o nosso? Seria como se ela estivesse aqui, construindo junto com a gente." Seus olhos brilhavam com lágrimas contidas, e Laura apertou sua mão carinhosamente. Doutora Marina escolheu aquele momento para entrar no quarto, carregando os últimos exames pré-operatórios. "Desculpem interromper o momento família, mas precisamos revisar alguns detalhes para amanhã." Ela sorriu ao ver os desenhos. "Vejo que temos uma artista muito dedicada aqui. Mas agora você precisa descansar, Beatriz. Amanhã será um grande dia." Enquanto a médica explicava os procedimentos, Dona Amélia entrou silenciosamente no quarto, trazendo uma pequena caixa de madeira. "Trouxe algo especial", ela anunciou após a médica sair. "Helena guardou isso por anos, esperando o momento." "Certo?" Dentro da caixa havia um colar delicado com um pingente em forma de pincel. "Ela usou este colar no dia em que soube que estava grávida de você, Laura", explicou Dona Amélia. "E depois você o usou quando descobriu que teria Beatriz. Agora..." Ela tirou o colar da caixa com cuidado. "Acho que está na hora dele trazer sorte para uma nova geração." Laura ajudou a filha a colocar o colar, e Beatriz tocou o pingente, com reverência. "É como se tivesse um pedacinho da vovó Helena comigo", ela sussurrou. Frederico observava a cena com o coração apertado, pensando em quanto tempo perderam, em quantos momentos como aquele poderiam ter vivido. "Amanhã", ele disse, sua voz firme apesar da emoção, "começamos um novo capítulo, e desta vez vamos escrevê-lo juntos." Pegou um dos desenhos de Beatriz, o projeto do novo centro, e o pendurou na parede em frente à cama. "Para você se lembrar, quando acordar, que temos muito trabalho pela frente." A noite foi chegando lentamente, pintando o céu com as cores que Helena tanto amava retratar. Um por um eles foram se despedindo de Beatriz, deixando-a descansar para o grande dia que viria. Por fim, restou apenas Laura, que se recusava a sair do lado da filha. "Mãe", Beatriz chamou, já quase dormindo, "canta aquela música que a vovó Helena cantava para você." Laura engoliu o nó na garganta e começou a cantar suavemente, sua voz ecoando pelo quarto como uma prece. Do lado de fora, Frederico e Dona Amélia ouviam em silêncio, suas mãos entrelaçadas em um gesto de força e esperança. O dia amanheceu com uma luz diferente no Hospital Santa Clara. Nas primeiras horas da manhã, a equipe médica começou os preparativos para a cirurgia de Beatriz. A doutora Marina coordenava pessoalmente cada detalhe, consciente da importância daquele procedimento não apenas para a saúde da jovem, mas para toda uma família que finalmente se reencontrava. No fio, quarto 405, Laura ajudava Beatriz com os últimos preparativos. Suas mãos tremiam levemente enquanto arrumava os cabelos da filha, mas sua voz permanecia firme, sussurrando palavras de encorajamento. O colar com o pingente de pincel brilhava no pescoço de Beatriz, como um talismã de 3 gerações de mulheres fortes.
Estou com medo, mãe, Beatriz confessou em um sussurro. Laura sentou-se na beira da cama, segurando as mãos da filha entre as suas. Eu também estou, meu amor. Mas sabe o que sua avó Helena sempre dizia? Que medo é apenas coragem esperando para acontecer. Frederico observava a cena da porta, seu coração transbordando de emoção. Nas últimas semanas, havia descoberto um tipo de amor que não sabia ser capaz de sentir. Um amor que não exigia contratos ou garantias, que não se media por sucessos ou fracassos. Um amor simplesmente puro e incondicional. Hora de irmos, querida. A doutora Marina anunciou suavemente, entrando no quarto com sua equipe. Beatriz apertou o pingente de pincel com força, buscando coragem nas memórias de uma avó que nunca conheceu pessoalmente, mas cujo amor atravessava gerações. Antes que levassem Beatriz para a sala de cirurgia, Dona Amélia entrou apressadamente no quarto, carregando algo em suas mãos trêmulas. Era um pequeno quadro, recém-pintado, ainda com cheiro, de tinta fresca. A imagem mostrava 3 mulheres, Helena, Laura e Beatriz, pintando juntas em um jardim ensolarado. As enfermeiras me ajudaram a montar um pequeno ateliê na capela, explicou a senhora, seus olhos brilhando. Passei a noite pintando isso. Queria que você levasse essa imagem com você, Beatriz, para lembrar que nunca está sozinha. A jovem sorriu através das lágrimas, tocando a tela com delicadeza. É perfeito, Bisa. Quando eu voltar, vamos pintar juntas de verdade. Laura pendurou o quadro na parede do quarto, onde Beatriz poderia vê-lo assim que acordasse da cirurgia. O momento da despedida chegou rápido demais. A equipe médica começou a preparar Beatriz para o transporte até o centro cirúrgico. Laura beijou a testa da filha demoradamente, sussurrando palavras de amor em seu ouvido. Frederico se aproximou, sua habitual postura imponente completamente dissolvida pela emoção do momento. Minha pequena artista, ele disse, segurando a mão de Beatriz. Você já transformou nossas vidas mais do que imagina. Agora é nossa. Vez de lutar por você. Ela sorriu, aquele mesmo sorriso que tanto lembrava Helena. Vô, promete que quando eu acordar vamos começar os planos do centro? Prometo, ele respondeu, sua voz embargada. Na verdade, ele tirou do bolso um papel dobrado. Já dei entrada na documentação para mudar o projeto. O Centro Helena Valença será exatamente como você e sua mãe sonharam. Enquanto a maca de Beatriz era levada pelos corredores do hospital, uma pequena multidão se formou para demonstrar apoio. As crianças do abrigo haviam feito cartazes coloridos com mensagens de carinho. Funcionários do hospital, que haviam se apegado à jovem artista, acenavam com sorrisos encorajadores. Na sala de espera, Laura se acomodou entre Frederico e Dona Amélia, cada um segurando uma de suas mãos. Sofia chegou pouco depois, trazendo café e notícias do mundo exterior. A imprensa estava alvoroçada com as mudanças no projeto do centro jurídico e manifestações de apoio chegavam de todos os lados. Sabem, Dona Amélia comentou, quebrando o silêncio tenso da espera. Helena sempre dizia que a arte tem o poder de curar não apenas a alma, mas também o corpo. Ela acreditava que quando pintamos, conectamos nosso coração com algo maior que nós mesmos. Laura assentiu, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. Mamãe estava certa. Olha só quantas vidas ela continua tocando, mesmo depois de tanto tempo. Ela olhou para o pai, que parecia perdido em pensamentos. No que está pensando, pai? Frederico sorriu suavemente, seus olhos fixos no corredor por onde Beatriz havia desaparecido. Estou pensando em como a vida é uma artista muito mais talentosa que todos nós. Ela pega nossas cores mais escuras e de alguma forma cria obras-primas de esperança. As horas seguintes seriam longas, mas naquela sala de espera, 3 gerações de amor e persistência aguardavam unidas, sostenidas pela força de uma 4ª geração que, mesmo ausente fisicamente, pintava sua presença em cada coração ali presente. As horas se arrastavam na sala de espera do Hospital Santa Clara. Laura alternava entre caminhar nervosamente pelo corredor e sentar-se, suas mãos ocupadas com um pequeno bloco de desenho.
um hábito herdado de Helena para lidar com a ansiedade. Seus traços nervosos formavam rostos, flores, pequenos fragmentos de esperança transferidos para o papel. Frederico permanecia sentado, aparentemente imóvel, mas seu interior era uma tempestade de emoções. Nas últimas semanas, sua vida havia se transformado completamente. O homem que construíra sua reputação sobre alicerces de frieza e controle agora se via completamente vulnerável, suas defesas destruídas pelo amor incondicional de uma neta que mal conhecia. Senhor Valença? Uma enfermeira se aproximou com um tablet nas mãos. Há uma chamada de vídeo para o senhor. É do presídio estadual. Frederico sentiu o estômago afundar. Só podia ser Marcelo. Após um momento de hesitação, aceitou o tablet, afastando-se, um pouco para ter privacidade. O rosto de seu filho apareceu na tela, muito diferente do executivo impecável que costumava ser. Seus olhos estavam vermelhos, o rosto marcado por dias de insônia. Pai, ele começou, sua voz tremendo, soube que Beatriz está em cirurgia. Eu precisava falar com você. Diga, Marcelo, Frederico respondeu, mantendo a voz neutra, apesar da turbulência em seu peito. Encontrei isso entre minhas coisas. Marcelo ergueu um envelope amarelado. É uma carta da tia Helena para você, escrita quando ela descobriu que estava grávida. Eu a interceptei antes que chegasse a você. Foi a primeira de muitas decisões erradas que tomei. Frederico sentiu o ar faltar em seus pulmões. Por que está me mostrando isso agora, Marcelo? Porque finalmente entendi, pai. Entendi que passei a vida inteira tentando proteger algo que não precisava de proteção. Nossa família, nosso nome. Eu pensei que estava preservando um legado, mas na verdade estava destruindo tudo que realmente importava. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Marcelo. A carta, eu vou pedir que enviem para você. Talvez não seja tarde. Demais para alguns recomeços. A chamada se encerrou, deixando Frederico ainda mais abalado. Ao retornar para a sala de espera, encontrou Laura abraçada a Dona Amélia, ambas olhando um álbum de fotografias antigas que Sofia havia trazido do escritório, imagens recuperadas dos arquivos que Marcelo mantinha escondidos. Olha só essa, pai, Laura chamou, mostrando uma foto específica. Nela, Helena estava grávida, pintando um mural no abrigo. Seu sorriso radiante iluminava toda a imagem. Foi o último trabalho dela no abrigo antes de tudo acontecer. Dona Amélia acariciou a fotografia com carinho. Ela estava pintando uma árvore da vida cheia de pássaros e flores. Dizia que cada galho representava um caminho diferente que a vida podia tomar, mas que todas as rotas acabavam se encontrando no mesmo lugar, no amor. A tarde avançava lentamente. Sofia mantinha todos atualizados sobre o mundo exterior. As redes sociais transbordavam de mensagens de apoio. O Conselho da Cidade havia aprovado por unanimidade as modificações no projeto do centro jurídico, e uma petição online pedia que a ala de artes do novo centro fosse batizada com o nome de Beatriz. É incrível, comentou Laura, observando as mensagens em seu celular. Como a história de nossa família tocou tantas pessoas. É como se todos estivessem pintando esse quadro junto com a gente. Um grupo de crianças do abrigo chegou trazendo desenhos e cartões para Beatriz. Entre elas estava Pedro, um menino de 10 anos que havia se apegado especialmente à jovem durante suas visitas. Ele carregava uma tela pequena, ainda com tinta fresca. Tia Laura, ele chamou timidamente. A Bia me ensinou a pintar céus, então eu fiz esse aqui para ela. A pintura mostrava um céu ao entardecer, com cores vibrantes se misturando de uma forma que lembrava muito o estilo de Helena. Está lindo, Pedro. Laura sorriu abraçando o menino. Quando Beatriz acordar, tenho certeza que vai adorar ver que você já está pintando tão bem quanto ela. Naquele momento, a doutora Marina apareceu no corredor. Todos os corações pararam por um instante. Todas as respirações ficaram suspensas. A médica se aproximou do grupo, seu rosto ilegível sob a máscara cirúrgica. A doutora Marina removeu a máscara, revelando um sorriso cansado, mas genuíno. A cirurgia foi um sucesso, ela anunciou,
e o corredor inteiro pareceu soltar a respiração que prendia. Beatriz é uma lutadora. Ela está se recuperando bem, exatamente como esperávamos. Laura caiu nos braços do pai, soluçando de alívio. Dona Amélia começou a rezar baixinho, agradecendo, enquanto as crianças do abrigo pulavam e comemoravam. Sofia discretamente limpava as lágrimas, já digitando uma nota para a imprensa. Ela está na recuperação agora, continuou a médica. Em algumas horas, será transferida de volta para o quarto. Uma pessoa por vez poderá vê-la quando ela acordar, mas por enquanto, precisamos deixá-la descansar. Frederico sentou-se pesadamente em uma das cadeiras da sala de espera, sentindo o peso das últimas horas se dissipando. Seu celular vibrou. Era uma mensagem do presídio, informando que a carta de Helena havia sido enviada por um portador e chegaria em breve. As horas seguintes passaram em um borrão de emoções e café forte. Laura se ocupou organizando os desenhos e cartões das crianças, criando um mural improvisado na parede do quarto de Beatriz. Dona Amélia, exausta mas feliz, cochilava em sua cadeira de rodas, o álbum de fotos ainda em seu colo. Quando o sol começava a se pôr, pintando o céu com as mesmas cores que tanto inspiravam Helena, a enfermeira veio avisar que Beatriz estava sendo levada de volta ao quarto. Laura, naturalmente, foi a primeira a entrar para vê-la. Sua filha parecia pequena e frágil na cama do hospital, mas seu rosto tinha uma serenidade que há muito não apresentava. O pingente de pincel ainda brilhava em seu pescoço, rising e caindo suavemente com sua respiração regular. "Mãe?" Beatriz sussurrou, seus olhos se abrindo lentamente. "Conseguimos?" "Sim, meu amor", Laura respondeu, beijando sua testa. "Você foi mais forte que tudo, mais forte que todos nós." Um leve toque na porta anunciou a chegada de um mensageiro. Era a carta de Helena que Marcelo havia mencionado. Frederico a recebeu com mãos trêmulas, sentando-se na poltrona do quarto, para lê-la. "Meu amado Frederico, se esta carta chegar até você, significa que finalmente encontrei coragem para contar a verdade. Estou grávida. Carrego dentro de mim uma vida que é fruto do nosso amor. Um amor que sua família tentou apagar, mas que continua vivo em cada batida do meu coração. Não escrevo para cobrar nada, nem para causar problemas. Escrevo porque acredito que todo pai tem o direito de saber sobre seu filho. E porque, apesar de tudo, nunca deixei de acreditar no homem que conheci. Aquele que sorria com os olhos quando me via pintar, que sonhava em fazer do mundo um lugar melhor. Nossa filha vai nascer em meio a cores e telas, cercada pelo amor da arte que nos uniu. Vou ensiná-la a pintar suas próprias histórias, a colorir seus próprios caminhos. E vou contar a ela sobre você, não o advogado poderoso que todos conhecem, mas o jovem de coração gentil que um dia amei. Talvez um dia nossos caminhos se cruzem novamente. Quando isso acontecer, espero que você ainda saiba reconhecer a beleza nas pequenas coisas, como reconhecia quando me observava pintar no parque. Com amor eterno, Helena. Frederico dobrou a carta cuidadosamente, guardando-a junto ao coração. Através da janela do hospital, o céu explodia em tons de rosa e laranja, um espetáculo que Helena teria adorado pintar. "Vô?" A voz fraca de Beatriz o trouxe de volta ao presente. "Podemos começar a planejar o centro amanhã? Tenho tantas ideias." Ele sorriu, aproximando-se da cama e segurando sua mão pequena entre as suas. "Claro que podemos, minha artista. E sabe de uma coisa? Acho que finalmente aprendi a ver o mundo através das cores, como sua avó sempre quis que eu visse." Laura observava a cena com o coração transbordando de amor. Em seu bloco de desenho, começou a esboçar aquele momento. Pai e filha reunidos, um novo amanhecer se anunciando pela janela e no ar, quase visível, a presença de Helena, sorrindo seu sorriso eterno, pintando amor em cada pequeno detalhe daquela nova tela que a vida lhes apresentava. Os dias após a cirurgia trouxeram uma nova rotina ao Hospital Santa Clara. O quarto 405 transformou-se em um verdadeiro ateliê, com Beatriz comandando as atividades de sua cama, ainda em recuperação,
mas com um brilho renovado no olhar. As paredes, antes estéreis, agora contavam histórias através de dezenas de desenhos. Alguns seus, outros das crianças do abrigo que vinham visitá-la regularmente. Laura havia improvisado um pequeno espaço de trabalho no canto do quarto, onde passava horas debruçada sobre as plantas do novo centro, adaptando o projeto original de Helena às necessidades atuais. Frederico, por sua vez, surpreendia a todos com suas visitas diárias, sempre trazendo novas ideias e, mais importante, ouvindo atentamente as sugestões de sua filha e neta. "Olha, vô", Beatriz chamou numa tarde particularmente ensolarada, mostrando um novo desenho. "Pensei em transformar o antigo refeitório do abrigo em uma galeria. Podemos expor os trabalhos das crianças, fazer vernissagens beneficentes." Sua voz estava mais forte a cada dia, assim como seu entusiasmo. Frederico examinou o desenho com atenção. "É uma ideia brilhante, querida, na verdade." Ele tirou alguns documentos de sua pasta. "Já conversei com alguns curadores. Eles se ofereceram para ajudar a organizar exposições regulares, com toda a renda revertida para o abrigo." Laura sorriu, observando a interação entre pai e filha. Era como se o universo finalmente tivesse encontrado seu eixo, como se todas as cores que Helena tanto amava estivessem finalmente se harmonizando na tela da vida. "Senhorita Beatriz", Pedro, o menino do abrigo, colocou a cabeça para dentro do quarto. "Posso mostrar uma coisa?" Ele entrou timidamente, carregando uma tela coberta por um pano. Eu tentei pintar o centro como a gente imaginou." Quando o pano foi removido, todos ficaram em silêncio. A pintura, embora feita com a simplicidade própria de uma criança, capturava perfeitamente a essência do projeto. Um edifício moderno que se integrava harmoniosamente ao antigo abrigo, com janelas grandes, deixando a luz entrar, e pessoas de todas as idades compartilhando o espaço. "Pedro, isso é..." Beatriz sentiu lágrimas nos olhos. "Isso é exatamente como eu imaginei. Você tem um dom especial." O menino corou, mas seu sorriso iluminava todo o rosto. "A senhora do abrigo disse que quando o centro ficar pronto, vamos ter aulas de arte. Todos os dias, é verdade?" "É verdade, sim", Laura confirmou, abraçando o menino. "E sabe de uma coisa? Acho que já temos nosso primeiro professor assistente." Pedro arregalou os olhos, mal conseguindo conter a alegria. Dona Amélia, que observava a cena de sua cadeira de rodas, começou a remexer em sua bolsa. "Falando em aulas de arte..." Ela retirou um caderno antigo, suas páginas amareladas pelo tempo. "Encontrei os planos de aula que Helena usava no abrigo." Ela desenvolveu um método especial para ensinar arte às crianças, combinando técnicas tradicionais com liberdade criativa. Beatriz estendeu as mãos para o caderno, tocando-o como se fosse uma relíquia sagrada. As páginas estavam cheias de anotações, esquemas de cores, exercícios criativos, todo um universo de conhecimento preservado através dos anos. "Mãe", ela chamou Laura, sua voz embargada pela emoção. "Podemos usar isso como base para nosso programa de ensino? Seria como ter um pedacinho da vovó Helena em cada aula." "Claro que podemos, meu amor." Laura sentou-se na beira da cama, folheando o caderno com carinho. "Na verdade, acho que encontramos o coração do nosso projeto. Não será apenas um centro de artes e justiça social. Será um lugar onde o método Helena Valença continuará vivo, tocando novas gerações." Frederico, que havia permanecido em silêncio, absorvendo aquele momento, finalmente falou. "Sabem, o que mais me impressiona? Como Helena conseguia ver possibilidades onde outros viam apenas problemas. Ela transformava a dor em beleza, abandono em acolhimento." "Igual você está fazendo agora, vô", Beatriz comentou suavemente, transformando um projeto que ia destruir o abrigo em algo que vai dar novas oportunidades para tantas pessoas. A doutora Marina escolheu aquele momento para sua visita diária. Ao entrar no quarto e ver tantas pessoas reunidas, seu primeiro instinto foi protestar. Mas o sorriso no rosto de sua paciente e os sinais vitais cada vez mais fortes a fizeram reconsiderar. "Bem", ela disse, verificando os últimos exames,
Parece que temos aqui a melhor terapia possível. Amor, arte e propósito. Uma combinação imbatível para qualquer recuperação. A notícia da alta de Beatriz chegou numa manhã de primavera quando o jardim do hospital explodia em cores que pareciam celebrar sua recuperação. A doutora Marina, após uma última série de exames, finalmente deu o veredito que todos esperavam. Beatriz estava pronta para ir para casa. Casa, no caso, seria o apartamento de Frederico, que havia sido completamente reorganizado para receber sua filha e neta. Um dos cômodos foi transformado em ateliê, com cavaletes, tintas e telas esperando para serem preenchidas com sonhos e cores. Tem certeza que não se importa em nos receber, pai? Laura perguntou enquanto ajudava Beatriz a guardar seus pertences. O quarto 405 parecia estranhamente vazio sem os desenhos nas paredes, embora Pedro tivesse insistido em deixar sua pintura do centro para inspirar outros pacientes. Frederico, que supervisionava a organização dos medicamentos e recomendações médicas, sorriu com ternura. Minha filha, passei tempo demais vivendo em uma casa vazia, cheia de silêncios. Está mais que na hora de preenchê-la com risos, conversas e sim um pouco de tinta, ocasionalmente espalhada pelo chão. Sofia apareceu no quarto carregando mais novidades. O projeto do centro havia recebido apoio de várias instituições culturais e uma famosa galeria de arte ofereceu-se para realizar uma exposição beneficente com obras das crianças do abrigo. E tem mais, ela continuou, seus olhos brilhando de excitação. Lembram do vídeo antigo de Laura que viralizou? Bem, uma produtora quer fazer um documentário sobre a história de vocês. Eles se interessaram especialmente pelo método de ensino da Helena e como ele continua influenciando novas gerações. Beatriz, que terminava de colocar seu último desenho na pasta, parou pensativa. Será que podemos usar o documentário para mostrar como a arte pode transformar vidas? Contar não só nossa história, mas a de todas as crianças do abrigo? É uma ideia maravilhosa, Laura concordou, abraçando a filha. E podemos incluir o processo de construção do centro, mostrar como um projeto que começou com destruição acabou se transformando em algo tão especial. Dona Amélia, que havia chegado para acompanhar a alta de sua bisneta, acrescentou: Helena adoraria isso. Ela sempre dizia que arte não é sobre criar beleza, mas sobre revelar a beleza que já existe em cada pessoa, em cada história. Um pequeno tumulto no corredor chamou a atenção de todos. Era o grupo de crianças do abrigo, liderado por Pedro, trazendo uma faixa colorida onde se lia Bem-vinda de volta à vida, professora Bia. Cada criança carregava um balão e um desenho, transformando o corredor hospitalar em uma improvisada galeria de arte. Professora? Beatriz perguntou emocionada. Sim, Pedro respondeu animado. A senhora do abrigo disse que você vai dar aulas de arte para a gente quando estiver mais forte. E olha, ele estendeu um papel oficial. Já temos 15 crianças inscritas. Para as primeiras turmas. Frederico pegou o papel examinando-o com interesse. Na verdade, acho que podemos começar antes mesmo do centro ficar pronto. Tem um espaço no escritório que não estamos usando. Ele parou ao ver os olhares surpresos. O que foi? Até eu já entendi que a arte não pode esperar paredes ficarem prontas para acontecer. Laura abraçou o pai, sentindo naquele momento todo o amor que havia sido reprimido por tantos anos. Pai, você não tem ideia do quanto mudou. Tenho sim, ele respondeu suavemente. Mudei exatamente na medida em que permiti que o amor entrasse novamente na minha vida. Sua mãe estava certa. Às vezes precisamos perder tudo para encontrar o que realmente importa. A doutora Marina entrou no quarto uma última vez, carregando os documentos de alta. Ao ver a pequena festa improvisada no corredor, apenas sorriu e comentou. Sabem, em todos os meus anos de medicina, nunca vi uma recuperação tão bonita. Vocês transformaram um quarto de hospital em uma obra de arte viva. Beatriz, já sentada na cadeira de rodas que a levaria até o carro, protocolo do hospital, apesar de seus protestos de que podia andar, segurava o pingente de pincel com uma mão e um novo bloco de desenhos com a outra. Seu primeiro esboço após a alta
seria do momento exato em que atravessasse as portas do hospital. Não como uma despedida, mas como o início de um novo capítulo. Vamos? Frederico perguntou, posicionando-se atrás da cadeira de rodas. Vamos, Beatriz respondeu, seus olhos brilhando de expectativa. Temos muitas telas em branco esperando por nós. E assim, sob uma chuva de pétalas de flores que as crianças do abrigo jogavam, ideia de Pedro, é claro, a família deixou o Hospital Santa Clara. No céu, nuvens brancas dançavam contra o azul intenso, formando desenhos que pareciam ter sido pintados pela própria Helena. 6 meses se passaram como pinceladas rápidas em uma tela do tempo. O Centro Helena Valença de Artes e Justiça Social estava pronto para sua inauguração, sua fachada moderna harmoniosamente integrada ao charme histórico do antigo abrigo. No jardim recém-plantado, uma árvore jovem crescia ao lado de um mural coletivo, pintado pelas crianças sob a orientação de Beatriz. Na manhã da inauguração, Laura encontrou sua filha sentada no novo ateliê principal, contemplando uma tela em branco. O espaço era exatamente como haviam sonhado. Janelas amplas deixavam a luz natural inundar o ambiente. Prateleiras exibiam materiais de arte organizados por cores, e as paredes ostentavam uma mistura de obras, desde pinturas, das crianças do abrigo até algumas telas originais de Helena, cuidadosamente preservadas por Dona Amélia. No que está pensando, meu amor? Laura perguntou, sentando-se ao lado da filha. Estou pensando em como pintar este momento, Beatriz respondeu, seus dedos acariciando levemente a tela branca. Quero capturar não só o que vemos, mas tudo o que sentimos para chegar até aqui. Do lado de fora, os preparativos para a cerimônia de inauguração estavam em pleno vapor. Sofia coordenava uma equipe de jornalistas, enquanto Pedro e as outras crianças do abrigo, agora vestindo aventais personalizados com o logo do centro, ajudavam a organizar a exposição inaugural. Frederico apareceu na porta do ateliê, já vestido para a cerimônia, mas sua gravata estava torta. Algumas coisas nunca mudavam. Posso entrar? Ele perguntou, mesmo já estando dentro. Trouxe algo especial para vocês verem antes da inauguração. Ele carregava uma pasta antiga e um envelope. Da pasta, retirou o projeto original do centro, desenhado por Helena tantos anos atrás. Do envelope, surgiu uma fotografia que ninguém havia visto antes. Helena grávida, pintando o primeiro mural do abrigo, seu sorriso radiante capturado para a eternidade. Encontrei. Isso nos arquivos pessoais de Marcelo, explicou Frederico. Ele pediu que fosse incluída na exposição. Disse que é sua forma de começar a consertar as coisas. Laura tocou a fotografia com carinho. Ela estava tão feliz aqui, tão cheia de sonhos. Seus olhos encontraram os do pai. Exatamente como estamos agora. Beatriz, que havia permanecido em silêncio, subitamente começou a preparar suas tintas. Já sei o que vou pintar, anunciou, suas mãos movendo-se com propósito renovado. Vou pintar nossa história, não como ela foi, mas como ela é agora, renascida através da arte e do amor. As primeiras pinceladas surgiram na tela, tons quentes de amarelo e laranja, como um amanhecer promissor. Frederico e Laura observavam em silêncio, enquanto a jovem artista trabalhava, suas mãos dançando sobre a tela com a mesma graça que Helena demonstrava em seus trabalhos. Dona Amélia entrou no ateliê apoiada em sua bengala, trazendo consigo o antigo caderno de métodos de ensino de Helena. Olhem só o que encontrei marcando uma das páginas, disse ela, retirando um pequeno desenho. Era um esboço rápido feito por Helena. 3 gerações de mulheres pintando juntas, com a anotação: algum dia, este sonho será real. Amanhã já avançava e com ela o ateliê foi se enchendo de pessoas. Primeiro as crianças do abrigo, depois os professores voluntários, em seguida os representantes das instituições parceiras. Todos paravam para observar Beatriz trabalhar, hipnotizados pela forma como a pintura ia ganhando vida. No centro da tela, uma árvore majestosa se erguia. Suas raízes eram formadas por pincéis e papéis antigos,
seu tronco feito de mãos, entrelaçadas, e seus galhos se abriam em todas as direções, carregando não folhas, mas pequenas telas, onde diferentes histórias se desenrolavam. Em cada uma delas um fragmento de vida, crianças pintando, idosos ensinando, famílias se reencontrando. É a árvore da vida que a vovó Helena pintou no abrigo, explicou Beatriz, sem tirar os olhos de seu trabalho. Mas agora ela cresceu, e suas histórias se multiplicaram. Pedro, que observava fascinado, apontou para um detalhe no canto da tela. Olha, você pintou a gente. As aulas de arte, os nossos desenhos. De fato, Beatriz havia incluído cada criança do abrigo em sua obra, cada uma com seu próprio pincel, cada uma contando sua própria história. Sofia colocou a cabeça para dentro do ateliê. Está na hora, anunciou suavemente. Os convidados estão chegando. Beatriz deu suas últimas pinceladas. Um toque de luz aqui, uma sombra acolhedora ali. Finalmente, no canto inferior da tela, assinou seu nome e acrescentou uma pequena dedicatória. Para Helena, que nos ensinou que amor e arte são a mesma coisa. Laura abraçou a filha por trás, suas lágrimas silenciosas caindo sobre o avental, manchado de tinta. Frederico se aproximou, colocando uma mão no ombro de cada uma. Por um momento, todos contemplaram a pintura em silêncio, sentindo a presença de Helena pairando sobre eles como uma bênção silenciosa. A cerimônia de inauguração do Centro Helena Valença transformou-se em uma celebração de vida, arte e redenção. O amplo saguão de entrada, onde antes Frederico planejara construir uma recepção fria e corporativa, agora acolhia centenas de pessoas com suas paredes repletas de cores e histórias. A pintura de Beatriz ocupava o lugar de honra, logo na entrada principal. Ao seu lado, uma placa discreta contava a história do centro. Não apenas os fatos, mas a jornada emocional que transformara um projeto de demolição em um farol de esperança para a comunidade. Frederico subiu ao pequeno palco improvisado para seu discurso de inauguração. Pela primeira vez em sua carreira, não havia papéis em suas mãos, nem palavras ensaiadas. Apenas seu coração aberto, pronto para compartilhar uma verdade há muito tempo guardada. Há alguns meses, ele começou sua voz carregada de emoção. Eu estava prestes a cometer o maior erro da minha vida. Planejava destruir este lugar, apagar suas memórias, seus sonhos, suas cores. Mas o destino, ou talvez Helena, com sua sabedoria eterna, tinha outros planos. Seus olhos encontraram Beatriz na primeira fila, sentada entre Laura e Dona Amélia. Sua neta sorria aquele mesmo sorriso que tanto o impressionara naquela noite chuvosa, há tanto tempo atrás. Este centro não é apenas um projeto de arquitetura ou uma instituição social. É um testemunho vivo de como o amor pode transformar nossas maiores falhas em nossas maiores conquistas. Cada sala, cada corredor, cada pincel aqui dentro carrega uma história de redenção e esperança. As portas do centro foram oficialmente abertas e o público foi convidado a explorar os espaços. No andar térreo, o abrigo renovado brilhava com vida nova. As antigas paredes descascadas deram lugar a murais coloridos, mas um pedaço da pintura original de Helena foi preservado, protegido por um painel de vidro, um lembrete constante das raízes do projeto. No primeiro andar, a galeria de arte exibia uma combinação única de obras, os trabalhos das crianças do abrigo lado a lado, com telas originais de Helena e Laura, contando uma história de herança artística e renovação. Em um canto especial, protegido por uma redoma de vidro, estava o antigo caderno de métodos de ensino de Helena, aberto na página onde ela escrevera suas esperanças para o futuro. Pedro conduzia um grupo de visitantes pela ala educacional, explicando orgulhosamente como as aulas de arte haviam mudado sua vida. Antes eu só via problemas, ele dizia, seus olhos brilhando. Agora, vejo possibilidades em todas as cores. No jardim dos fundos, onde a árvore jovem crescia forte, Laura encontrou um momento de paz. Sentada em um banco,
observava as pessoas circulando, cada uma levando consigo um pouco da magia daquele lugar. Frederico juntou-se a ela, sentando-se silenciosamente ao seu lado. "Sabe, pai," ela disse após um momento, "mamãe sempre dizia que arte é a forma que o amor encontrou de se fazer visível. Acho que finalmente entendo o que ela queria dizer." Beatriz aproximou-se deles carregando seu inseparável bloco de desenhos. "Olhem o que encontrei pregado no mural do abrigo," disse ela, mostrando um desenho infantil. Era obra de uma das crianças mais novas, retratando uma família colorida e feliz. No topo da página, em letra tremida, estava escrito: "Minha nova família do Centro Helena." Dona Amélia, que observava a cena de sua cadeira de rodas, sorriu através das lágrimas. Helena sempre soube que este lugar seria mais que um abrigo ou uma escola de arte. Ela o via como um ponto de encontro para almas perdidas encontrarem seu caminho de volta para casa. A tarde avançava, pintando o céu com as cores do entardecer, o momento favorito de Helena para pintar. No ateliê principal, Beatriz reuniu um grupo de crianças para a primeira aula oficial. Seus olhos brilhavam com o mesmo entusiasmo que sua avó demonstrava ao ensinar. "Antes de começarmos," ela disse às crianças, "quero contar uma história. A história de como a arte pode construir pontes onde antes havia muros, de como o amor pode pintar novos futuros, mesmo nas telas mais danificadas da vida." Frederico, Laura e Dona Amélia observavam da porta, seus corações transbordando de emoção. Naquele momento, enquanto Beatriz distribuía pincéis e orientava pequenas mãos ansiosas, a presença de Helena parecia mais forte que nunca. Não como uma sombra do passado, mas como uma luz guiando o futuro. O Centro Helena Valença abria suas portas não apenas como um espaço físico, mas como um testamento vivo de que amor, arte e justiça podem, juntos, criar obras-primas de transformação social. E em cada pincelada, em cada sorriso, em cada vida tocada por aquele lugar, a história de Helena continuava viva, pintando novos capítulos de esperança no grande quadro da vida.